que foi nessa ocasião que deram a ele o nome de Jesus. O nome Jesus, literalmente Yahvé salva, ou Yahvé é salvador, ele em grego tem esse sentido de salvador. É isso que o nome Jesus significa. E ele foi preservado em grego. Eu sei que há muita gente hoje falando de que o nome dele é Yeshua. E, sem dúvida, era assim que se pronunciava o nome, porque em aramaico e em hebraico, que era a língua falada naquela época, era dessa forma que era grafado e pronunciado. Só que a preservação do nome dele foi feita em grego. Nós não temos nenhum manuscrito antigo do Evangelho de Lucas ou dos Evangelhos que esteja em aramaico ou hebraico, porque os Evangelhos não foram escritos nessa língua, com exceção talvez do Evangelho de Mateus. Quis Deus preservar o nome dele em grego, Jesus. Por isso, quando você ouvir alguém dizendo assim, não, mas o nome dele é Yeshua HaMashiach, tem que chamar pelo nome, você responda que se fosse esse o nome que Deus quisesse que nós o conhecêssemos por esse nome, que chamássemos, ele teria preservado isso em aramaico ou hebraico. Nós não temos nenhum documento, foco do verso 21, que foi nessa ocasião que deram a ele o nome de Jesus. O nome Jesus, literalmente Yahvé salva, ou Yahvé é salvador, ele em grego tem esse sentido de salvador. É isso que o nome Jesus significa. E ele foi preservado em grego. Eu sei que há muita gente hoje falando de que o nome dele é Yeshua. E, sem dúvida, era assim que se pronunciava o nome, porque em aramaico e em hebraico, que era a língua falada naquela época, era dessa forma que era grafado e pronunciado. Só que a preservação do nome dele foi feita em grego. Nós não temos nenhum manuscrito antigo do Evangelho de Lucas ou dos Evangelhos que esteja em aramaico ou hebraico. Mostra o nome de Jesus. Ah, então você está falando de Yeshua? Ele não chama Yeshua, ele chama Yeshua. Uau, o nome dele é Salvador. Olha isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando o Evangelho se espalhou, é óbvio que não ia ser na língua hebraica. Ninguém no mundo fala hebraico. Por que Deus mandou os apóstolos escreverem o Novo Testamento na língua grega? Porque o grego naquela época era igual ao inglês. O mundo inteiro falava. Então o Novo Testamento inteiro é escrito em grego. Agora o Evangelho se espalhou. Quando chegou na Itália, Deus virou Dio. Na Espanha é Dios. Na França é Dieu. No Brasil é Deus. Até mesmo porque Deus não colocaria restrições, né? Deus, ele quer ser acessível, o Evangelho tem que ser acessível a todas as pessoas, né? Mas tem uma outra palavra que já me perguntaram também. Pastor, a palavra de Deus, a palavra Deus, na verdade significa Zeus. E isso é um absurdo, né? Então, explica pra gente essa questão do Zeus. De fato, a palavra Deus vem da palavra Theos. Theos no grego, toda vez que você lê no Novo Testamento a palavra Deus, lá no grego é Theos. Mas é o Novo Testamento escrito pelos apóstolos. Foram eles que escreveram, não fui eu, não foi ninguém. Foram os apóstolos que usaram o nome que se tinha para Deus na época, que era Zeus. Só que quando eles falavam do Zeus, que todo mundo acreditava que era aquele chefe do Olimpo, eles diziam, não tem nada a ver com isso. O Deus é um verdadeiro, é um único só, ele que é o Criador. Ou seja, a gente estava conversando aqui, hoje tem milhões de pessoas se convertendo no meio do mundo islâmico. A palavra Deus, exatamente, lá é Allah. Se você falar Deus, eles não vão entender. Eles não entendem. Se você falar God, eles não vão entender. Se você falar Allah, eles vão entender. Então não é que você tem que trocar o nome que se refere a Deus na língua deles. Você só tem que, quando você evangeliza um muçulmano, você só tem que dizer para ele que o verdadeiro Allah é o Allah da Bíblia, que mandou seu filho Jesus, que não é Yeshua para eles, é Isa. Então, na verdade, queridos, se você tiver essa preocupação, você vai ter que parar de falar português. Em vez de falar amor, você vai ter que falar ahavá, que é amor em hebraico. Entendeu? Ao invés de você falar força, você vai ter que falar aço. Vai ter que parar de falar a tua língua, vai falar hebraico. Não faz sentido. Quando a Bíblia diz que você tem que pregar o mundo inteiro, Deus vai ser apresentado em cada língua. Então não importa qual que é o verdadeiro nome. Sabe o que eu acho que está acontecendo? As pessoas estão idolatrando uma coisa errada, porque ninguém sabe qual é o som desse nome.
O nome de Jesus é Yeshua. Mas a gente fala Jesus e nós estamos adorando Yeshua. O americano fala Jesus. Eu me converti clamando por Jesus. E mudei de vida e fui salvo plenamente, tenho certeza da minha salvação, não pelas minhas obras, mas pela fé em Cristo, usando o nome de Jesus. E eu me lembro que quando Deus me visitou, eu estava numa vigília de oração, eu comecei a falar Jesus espontaneamente. E lógico, eu já tinha ouvido, né, em pregações, mas foi algo tão natural e algo que me Mas trouxe é tanta óbvio paz. que Deus está salvando pessoas em cada lugar, cada um usando a palavra da sua língua. Sabe? Exatamente. A coisa é tão séria. Por que os judeus pararam de falar o nome de Deus? Durante muitos anos eles falavam. Só que quando veio o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, usou este nome que tem essas 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei. Então o povo, ao longo do tempo, com medo de pecar contra Deus, pararam de falar. Eles sabiam como se escrevia, mas não sabiam mais como era pronunciado. Entendi. Simplesmente porque o hebraico não tem vogal. Como é que você vai saber o som de uma palavra se só tem as consoantes? É. Se você escrever uma palavra